Às quintas-feiras contamos com o comentário de Pedro Marques. Cavaco Silva defende que Portugal deve ter as mesmas condições da Grécia. É o tema que vamos abordar hoje. Pedro Marques, Cavaco Silva defende as mesmas condições e o Pedro também defende? Eu acho que o Presidente da República foi tão cristalino, digamos, naquilo que disse, que até é difícil fazer mais comentários. Eu acho honestamente que o Governo se colocou numa situação absolutamente insustentável na última semana. Quer com esta questão, quer com outra que podemos eventualmente falar, se for o caso, que é aquela questão das propinas no ensino secundário. Caiu a máscara em matéria dos tais cortes no Estado Social, já se percebeu bem para onde é que vamos, não é? E que a ideia é mesmo cortar os direitos das pessoas e pôr as famílias a pagar mais, e isso foi, eu diria, uma péssima forma de começar a discussão sobre o Estado Social. Não é nenhuma discussão sobre sustentabilidade, é uma discussão de arrecadar, tirar mais dinheiro às famílias e pô-lo nos cofres do Estado. É por aí que começam, e mal, de forma atrapalhona. Mas depois, esta situação é particularmente grave, porque há vários meses no nosso país se foi firmando a ideia de que o Governo não defendia convenientemente os interesses portugueses em Bruxelas. E o Governo a dizer que não era verdade, e até mostrar-se um pouco indignado por vezes, o Ministro das Finanças muito em particular, com esta ideia de que estão sempre a defender os interesses alemães e não os portugueses. Bom, acontece que há aqui uma sucessão de avanços e recuos em matéria da extensão das condições da Grécia a Portugal, inaceitáveis e inexplicáveis. Houve um dito por não dito de vários líderes europeus. É evidente aqui que também os líderes europeus tiveram esse avanço e recuo, mas a questão é o governo português aceitar desta forma, desculpe lá a expressão, parecem uns carneirinhos, desculpe uma expressão, mas não consigo encontrar outra. Todos os ditames, nomeadamente alemães. Porque é evidente que há um jogo de poder dentro do Eurogrupo, quanto à sucessão no Eurogrupo, já se percebeu isso, e portanto a França e a Alemanha estão aqui num jogo de falcões europeus para tentar ganhar, consolidar a liderança no Eurogrupo. Mas a questão é que Portugal, ao menos, tinha a obrigação de dizer, podemos até ter que aceitar essas condições, mas aceitamos-las inconformados, achamos que neste e neste aspecto devíamos ter a extensão das condições a Portugal. Ainda ontem houve um jornal diário que fez uma ronda, digamos assim, pelos principais analistas de bancos internacionais com um papel importante nos mercados, que disseram que viam com olhos positivos a extensão das condições da Grécia a Portugal. Portanto, eu devo-lhe dizer que, em primeiro lugar, esta ideia de que não somos a Grécia, isto é apenas uma tragédia. Já disse isto noutras alturas aqui no Económico TV, porque não tarda nada, a Europa estará, já sabemos que os espanhóis passam o tempo a dizer que não são Portugal, os irlandeses a dizer que não são a Grécia, nós a dizer que não somos a Grécia, os italianos a dizer que não são a Espanha, não tarda nada temos os alemães a dizer que não são a França. Portanto, isto não é forma de construir e consolidar a Europa. Mas para lá disso, que é um erro estratégico na Europa, do nosso país, mas dos países em geral, é a total incapacidade de defender aquilo que era agora muito importante para os próximos anos, porque já a partir do próximo ano, nestes mecanismos europeus de financiamento, teremos uma sobrecarga significativa de pagamento de juros, que manifestamente nos vai dificultar e nos vai agravar a espiral de crescimento da dívida pública, e que podiam ter um período de carência muito mais significativo. Eu estou farto de fazer estas contas, digamos, e também de apresentar esta ideia. Nós precisamos de tempo do ponto de vista do processo de consolidação orçamental, e precisamos de uma outra dimensão, de uma outra escala de juros para estabilizar a dívida pública. Eu recordo que desde que este governo tomou posse até agora, a dívida pública já subiu 20 pontos percentuais. Portanto, há um total insucesso na paragem da escalada da dívida pública. E este período de carência nos juros, ou o período de maturidade dos empréstimos, como referiu nomeadamente o Presidente da República, seriam muito importantes para parar essa escalada. Então porquê é que, na sua opinião, o Governo não toma uma posição mais firme e ainda por cima vem dizer que houve um mal-entendido? Mas será que toda a gente percebeu mal? Não, é evidente que não houve nenhum mal-entendido. As palavras estão ainda por cima escritas num discurso de Vítor Gaspar. E estão gravadas pela comunicação Estão depois social. Gravadas na entrevista logo a seguir do Primeiro-Ministro. Mas, em particular, as palavras de Vítor Gaspar são cristalinas. As palavras de Vítor Gaspar vão claramente no sentido da extensão a Portugal das condições da Grécia. E isso significa, nomeadamente, relativamente às maturidades e à carência de juros nos empréstimos dos mecanismos europeus. Eu acredito que o Governo acho que pode ter um ganho de causa em acompanhar esta posição da França e da Alemanha, esta inversão de posição dentro do Eurogrupo,
da França e da Alemanha e que pode vir a ter um ganho de causa mais à frente. Acontece que agora os mercados disseram nós víamos bem esta extensão a Portugal destas condições e do ponto de vista interno, do ponto de vista nacional, não há nenhum português que compreenda isto. Como disse o Presidente da República, esta ideia de que se ganha agora para mais tarde, a Europa é uma negociação permanente, como disse o Presidente, nós precisamos debater-nos permanentemente em Bruxelas por melhores condições para Portugal neste processo de ajustamento, para ir conseguindo esses ganhos. Não é aceitar candidamente todas as vezes que não nos atribuem determinadas condições, que foram, aliás, decididas, essa igualdade de tratamento, foi decidida num Conselho Europeu há mais de um ano atrás. E, portanto, nós precisávamos, efetivamente, destas condições. Há muitas condições naquilo que foi decidido para a Grécia que podiam ser muito interessantes para Portugal. E o Governo nos faz uma escolha política, e faz uma escolha política que, do meu ponto de vista, torna muito difícil a sua situação política aqui em Portugal. Já bem basta as dificuldades deste processo de ajustamento. Agora, um Governo que nem sequer vai à Europa explicar essas dificuldades. Sabe que eu passo o meu tempo, digamos, nos contactos internacionais que fazemos enquanto partido da oposição, passo o meu tempo a explicar uma história sobre o ajustamento neste país que os líderes internacionais não conhecem, porque o Governo vai lá fora dizer simplesmente que está tudo a correr bem. Não está a correr bem. E o Governo, ao não ir sequer dizer à Europa que temos dificuldades, acentua as dificuldades dos portugueses, porque a Europa deixa de estar disponível para a resolução dos problemas e para nos atribuir condições mais execuíveis no processo de ajustamento. E isso é que é defender o interesse nacional. Economicamente era a única solução. Pedro Marques, muito obrigada pela sua presença e até para a semana.